Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Júlio Miguel Neto na área. Você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Você que está aqui já com a gente há um bom tempo, muito obrigado pela confiança. Seja muito bem-vindo. Deixe seu like, se inscreva, acione o sininho de notificação, deixe o hype no nosso conteúdo, que é muito importante para o nosso crescimento, para que o YouTube possa notificar cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma. A gente vai falar muito sobre o mercado da bola. O Flamengo ontem empatou com a equipe do Grêmio no Maracanã, né? Gols de Arrascaeta e Thiago Volpe de pênalti. Aliás, um pênalti muito contestado, muito falado na arbitragem, né? Nos programas esportivos. Aquela imprensa barrista achando que não que houve pênalti, que aliás foi pênalti normal. Eu, sinceramente, não achei penal. Mas o Flamengo ontem tropeçou, a equipe do Grêmio veio jogar por uma bola e achou essa bola, só se defendeu, o Flamengo perdeu boas oportunidades, o Thiago Volpe virou Neuer, rapaz. Fez uma defesa espetacular no chute do Pedro no primeiro tempo, no chute na cabeçada do Léo Ortiz no segundo, Léo Pereira, perdão. Depois teve uma bola também em cima da linha tirada, ainda na primeira etapa, né? Do zagueiro do Grêmio. O Flamengo fez 1-0, teve uma boa falta cobrada pelo De La Cruz. Claro, o ímpeto foi um pouquinho diferente. Contra o Vitória, o Flamengo realmente jogou muito, jogou tudo que sabe, deu tudo certo. Mas ontem, se tivesse que ser sair um vencedor, seria o Flamengo. O Flamengo foi bem melhor na partida. Eu acho que faltou algumas coisas que acontecem já na temporada do Flamengo, né? Ser um pouco letal, matar o jogo, né? 1-0 estava perigoso e acabou que aos 39 o juiz entendeu que foi pênalti. Eu não achei. E o Thiago Volpe cobrou e deu resultado final à partida. O Flamengo não ganha um ponto, o Flamengo perde 2 pontos. Né? E nessa rodada, a rodada foi boa para o Cruzeiro, que venceu o São Paulo no Mineirão, deu uma encostada na tabela. O Flamengo tem um jogo a menos ainda, mas a equipe mineira diminuiu a diferença. Né? O Palmeiras jogou fora de casa um clássico contra o Corinthians, também empatou. Acabou que ali a vantagem foi mantida, mas se você for avaliar, o Flamengo jogando em casa, o Palmeiras fora, também teve podemos dizer assim, uma recuperação da equipe paulista. Né? O Botafogo goleou o RB Bragantino, já está um pouco mais atrás. O Bahia foi goleado por 5-1 por Mirassol. Enfim, a tabela, alguns postulantes ao título ali também tropeçaram, mas a rodada foi muito boa para o Cruzeiro. O Flamengo agora só joga daqui a 13, 14 dias, né? Contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul. Jogo difícil, o Juventude venceu o Ceará. O Flamengo não conseguiu fora de casa. Né? O Flamengo vai ter toda essa semana para se preparar, tentar recuperar o Alexandre, deixar o time cada vez mais entrosado, né? Recuperar a fadiga de alguns atletas. Ontem também o Flamengo não teve o Jorginho, que estava sentindo dores musculares, né? Então foi preservado, mesmo com essa grande ausência de jogos. Parece que nesse tempo aí o Flamengo deve jogar contra o Sport, o Flamengo tem um jogo a menos. O jogo deve ser na Arena Pernambuco, o Sport ontem que foi derrotado para o Vasco em casa por 3-2. Então, vamos aguardar e a gente está atento aí se realmente, de fato, esse jogo que o Flamengo tem a cumprir ainda vai ser marcado. É isso. Agora vamos falar sobre a situação de mercado da bola, né? Primeiro, o Gerson no Flamengo. Eu vi muita gente falando que o Gerson teria sido oferecido ao Flamengo. O Boto também falou ontem na zona mista, após o empate com o Grêmio, ainda no Maracanã, que tem absolutamente nada sobre o Paquetá, né? Até Rio brincou, desdenhou. O jogador fez até um gol ontem no jogo do West Ham, simulou lá que recebeu uma ligação, que jogava o telefone fora, beijou a camisa do West Ham. Aqui tudo indica deve permanecer na equipe do qual ele defende. Né? O Aston Villa tem interesse no empréstimo remunerado com obrigatoriedade de compra parcelada, informação do Caio Mota, mas aqui tudo indica que ele deve permanecer na equipe do West Ham. Vamos ver, janela fecha amanhã e tudo pode acontecer, mas ele vir para o Flamengo, a chance são zero, mínima, né? -1. Agora, sobre o Gerson, eu vi muita gente ontem falando que ele tinha sido oferecido ao Flamengo, que o pai, o empresário do jogador, tinha oferecido ao Flamengo. Ontem a gente entrou em contato com o staff do volante meia Gerson, do Zenit, e, aliás, até para informação, o pai, empresário do jogador, está morando na Rússia com seus familiares. O Gerson viajou com a sua família toda para São Petersburgo, né? E a gente conversou ontem com o staff do jogador, que diz que foi pego de surpresa, não estava sabendo dessa informação. Ontem, só para vocês poderem contextualizar, o jornalista Fabrício Romano trouxe a informação de que o Al-Ittihad tem interesse na contratação do volante meia Gerson. De fato, tem sido preterido, né? Tem jogado pouco o Gerson, não tem tido vida fácil na equipe do Zenit, né? E aí ontem a gente entrou em contato com o pai dele, né, o empresário, o Marcos Santos, mais conhecido como Marcão,
que falou que desconhece se as negociações estiverem de fato acontecendo, são de clube para clube. Ele não recebeu nenhuma proposta oficial, inclusive deixou claro que também, assim como esposa, filhos, está nesse primeiro momento morando na Rússia, né? Está lá na Rússia. Ele que está próximo, né? Tá hospedado próximo do Palácio de Mariinsky, né? Então a gente falou com ele, agradecer por ter atendido a gente, disse que em momento nenhum ofereceu ele ao Flamengo. De fato, o jogador está passando por um momento de adaptação, não está sabendo pelo menos ontem, né, não sabia do interesse do Al Ittihad, e que, obviamente, se houver de fato o interesse, as negociações também entre as partes. E aí eu perguntei novamente se havia alguma possibilidade de o Flamengo ter entrado em contato com ele, ou ele ter entrado em contato com o Flamengo. Ele disse que não tem informação, ele não se ofereceu ao Flamengo, e o Flamengo também não procurou. Então, para quem está falando que o Gerson quis voltar para o Flamengo, quer voltar para o Flamengo, nesse primeiro momento não procede. De fato, a negociação do Al Ittihad com o Zenit, ela existe entre os clubes, mas parece que também não será tão fácil assim. Só que com uma situação, né? A janela para o futebol árabe, ela não fecha no dia 2 de setembro, no caso, terça-feira amanhã, ela fecha no dia 10, né? No dia 10 cai na quarta-feira, sem ser essa a outra. Então, tem sim, existe a possibilidade, caso o Zenit entenda que a proposta do Al Ittihad seja boa e as partes também, de ter negócio, né? O Gerson ainda não teve um bom momento sequer lá no Zenit da Rússia. Então é isso, o jogador não foi oferecido ao Flamengo, ele também não se ofereceu ao Flamengo, o Flamengo também não procurou. Informação direto para quem cuida da carreira do jogador. Então, só para deixar pontuado aqui. Sobre o Marcos Leonardo, ontem eu estive no Maracanã, até me surpreendi, né? Porque no final de semana, geralmente, quando eu fico com a minha filhinha, eu me desligo um pouco, né? Principalmente no sábado, no domingo, né? E, para minha surpresa, muita gente acreditando numa informação do qual eu teria noticiado que o Flamengo fez uma proposta de 25 milhões pelo Marcos Leonardo. O que não procede, né? Eu já até conversei com quem fez essa publicação, para deixar claro que deve ter sido algum equívoco, algum erro, mas um erro grave, um erro absurdo, inclusive, porque quem trouxe essa informação tem uma grande representatividade com a torcida do Flamengo, são mais de quase 5 milhões das redes todas somadas, mais de 1 milhão aqui no YouTube, mais de 1 milhão no Instagram, e o que foi passado para mim foi que foi para dar informação e acreditar o meu trabalho, mas acreditar uma informação errônea é você alimentar uma fake news, coisa que eu não fiz. Quem acompanha aqui o canal Júlio Miguel Neto e a Rubro News TV sabe que, de fato, a gente trouxe uma informação que está se concretizando, né? Ele está com possibilidade de, inclusive, ir para o São Paulo. Enquanto a gente faz esse vídeo aqui, né? Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro, né? São 10 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no ar para vocês, né? A gente deixou claro que o Marcos Leonardo não ia ter espaço no Al Hilal, que ele ganha 5 milhões de euros anuais, em torno de 2,6 milhões de reais, toparia voltar ao futebol brasileiro. O Al Hilal pretende vendê-lo, precifica ele em 25 milhões, mas parece que o São Paulo está tendo mérito de negociar ele pelo menos até o final do ano, né? E aí ele voltaria para o Al Hilal e, obviamente, poderia voltar ao futebol europeu, que é até a ideia do staff do atleta, né? O jogador, ele já jogou no Benfica, ele sai do Santos para o Benfica de Portugal. Teve uma passagem na Europa muito boa, que foi, inclusive, que proporcionou ele ir para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Ele foi, sim, sugerido ao Flamengo, sugerido a algumas outras equipes, é uma informação que a gente tem, e o próprio futebol, quem cobre o futebol árabe, né, os próprios árabes deram crédito à nossa informação, mas somente isso. Em momento nenhum a gente trouxe a informação que o Flamengo fez uma proposta de 25 milhões de euros, formalizou, e sim que o Flamengo tinha sido o jogador sugerido ao clube, que o clube iria avaliar se faria a proposta ou não. O Flamengo avaliaria uma possibilidade de negociação. O que não aconteceu, o Flamengo não apresentou, pelo menos até o momento, também não apresentou nenhuma proposta. De fato, é um jogador que é uma oportunidade de mercado para muitos, para outros somente é só um sonho. O São Paulo chegou a cogitar a contratação dele no primeiro momento por um empréstimo também de 1 ano, ou fazer uma aquisição, e viu que era praticamente impossível. Parece que, segundo os amigos lá da UOL, né, o André Hernan, o São Paulo tentou convencer o Hilal, e parece que o Hilal está um pouco mais flexível de emprestar só 4 meses. Se fosse um empréstimo para o Flamengo, por exemplo, de 1 ano, com uma obrigatoriedade de compra, que muitos estão falando, o Hilal ia vender ele por 25 milhões, ele vale 18 no Transfermarkt. Não sei se seria interessante para os sauditas. Então, a informação que a gente deu aqui, e ela é muito rica, porque foi confirmada, o Marcos Leonardo ganha 5 milhões de euros de fato, ele não pediu, o Flamengo não ofereceu nenhum tipo de valor de salário e nem fez proposta oficial, não procede.
Mas ontem o José Boto disse que está muito satisfeito com o elenco, que o elenco praticamente está fechado, que a grande possibilidade é ir com esse elenco até o final do ano. O Flamengo não contratou goleiro e zagueiro e teve negociações avançadas com o Lucas Beltrán, né, e também com o Tati Castelhanos, mas as coisas não avançaram. O Flamengo vendeu o Matheus Gonçalves, emprestou o Lohan, emprestou o Vitor Hugo. O Flamengo pode ter mais saídas, Michel e Juninho ainda tem essa possibilidade. O Felipe Luiz respondeu ontem a minha pergunta que não está sacramentado nem entradas e saídas, né? O próprio Boto disse que a tendência é que não venha ninguém, mas obviamente o Flamengo está atento à janela, e eu já tinha falado isso há uns 4 dias atrás aqui mesmo no canal Júlio Miguel Neto. Então, sobre o Marcos Leonardo, de fato, tem um interesse real do São Paulo, tem essas negociações envolvendo os clubes. Fora isso, ele foi sugerido ao Flamengo, que avaliou se é interessante ou não apresentar uma proposta. Vamos ver se realmente, de fato, o Flamengo vai avançar, se não vai avançar, se ele vai para o São Paulo. Mas é somente essa informação que a gente aqui do canal Júlio Miguel Neto tem. Se a gente soubesse de outras situações, ou se a gente souber de outra informação, a gente volta aqui, faz um vídeo e traz para vocês. Aqui a gente tem compromisso com a verdade e a responsabilidade impera. Jamais a gente vai dar uma notícia de um profissional em que não procede sem checar. Nas minhas redes sociais estava bem claro lá, tanto no Instagram, no Thread, no Facebook, aqui no YouTube, no canal Júlio Miguel Neto, na Rubro News, todo o nosso cronograma sobre o atleta, né? E não sei por que fizeram um vídeo acreditando uma informação que não é minha e ainda é errônea, né? Então, estou até meio estranho, mas enfim, a gente respeita, a gente entende que deve ter sido um erro de um profissional que trabalha para essa pessoa. A gente ontem, obviamente, na parte da manhã, pediu para ser feita uma retratação, que não aconteceu. Enfim, meio estranho, mas a gente respeita. Sobre a situação do Gerson a gente já falou, sobre o Marcos Leonardo também. Então é isso, o Flamengo só volta e só entra a campo. A tendência é contra o Juventude, contra o Juventude em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então é isso. Convido vocês a partir das 11 horas da manhã a gente participar lá da nossa live, que é a da Rubro News TV, o Olho no Lance, com muitas informações, mais análise sobre Flamengo e Grêmio, um pouco mais sobre o mercado da bola e um grande bate-papo com vocês no chat, tá bom? Lembrando que de segunda a sábado, sempre conteúdo de todos os dias, na parte da manhã, na parte da tarde, você confere aqui no canal Júlio Miguel Neto, que vai vir muita novidade. A gente vai começar a fazer react dos programas falando de Flamengo também. A gente também tem intenção em reagir, né, os antes, quando o Flamengo ganha. Então a gente tem muita coisa para poder fazer aqui. Tem projeto novo também chegando aí, projeto de rua, com entrevista das pessoas no Maracanã. Então tem muita coisa bacana e você não perde nada aqui no canal Júlio Miguel Neto e também na Rubro News TV. Então se inscreva, deixa o like, espero que eu tenha explicado de fato a situação do Marcos Leonardo, que não caminhou absolutamente nada. A única questão é que ele foi sugerido ao Flamengo, que avaliava ou não a contratação. Aqui tudo indica, parece que está com conversas com o São Paulo, mas eu não me surpreendo se de repente o Flamengo avaliar como positivo apresentar algo, se o São Paulo demorar a fechar para o Marcos Leonardo. Mas aí é uma opinião, não é uma informação. Sobre Gerson, não foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo não procurou o jogador, de fato, o Al Ittihad procurou o Zenit e as negociações estão entre as partes, pelo menos até esse primeiro momento. Vale ressaltar que a janela fecha no dia 10 de setembro para o futebol do mundo árabe, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pelo carinho. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva. Você que já está conosco, valeu pela moral. Deixa o hype, deixa o like. Tamo junto, um forte abraço, saudações. Eu aguardo todos vocês às 11 horas na Rubro News TV. Tamo junto.